Fala, turma! Fala, meus amigos, tudo bom? Olha, nessas últimas semanas eu fui confrontado por uma pergunta intrigante e que me fez pensar a respeito da temática dos sacrifícios em oferta a Deus. Alguns dias atrás a minha filha me perguntou: pai, por que Deus exigia animais mortos como sacrifício, em oferta para Ele? E essa pergunta intrigante, eu dei uma resposta ali que com base nas escrituras, que a gente lembrava ali para liberar a criança, mas na verdade uma resposta que ela não foi suficiente nem para mim, e eu tive que mergulhar nas escrituras e quero dividir com você a impressão que nós tivemos quando começamos a estudar os sacrifícios de animais que eram oferecidos para Deus antes de Jesus Cristo surgir como a oferta perfeita. Agora eu quero que você pense comigo no seguinte detalhe, será que Deus ele realmente precisava de animais mortos, líquidos derramados e manjares? Será que ele precisava realmente que essas ofertas elas fossem feitas? Isso faria alguma diferença para ele, que é Deus, quem ele é, todo-poderoso e soberano? Certamente que não, pessoal? A gente sabe que não. Ele sendo Deus, ele não precisa de nada. O fato é que Deus ele é um professor, um pedagogo por natureza. E observando ali o procedimento das ofertas, a gente aprende muito mais do que simplesmente o procedimento em ofertar das pessoas. Na verdade, ali naquele momento, Deus estava ensinando aos homens algo muito profundo sobre a relação dos homens com Ele por meio da lei e por meio das ofertas também. A dedicação das ofertas e a maneira como os animais eram oferecidos em oferta, todo o cerimonial e a regulamentação, tem algo muito profundo para nos ensinar a respeito da nossa relação com Deus, que a gente vai ver um pouquinho aqui nesse vídeo hoje. Então, pessoal, uma primeira percepção que nós temos que ter, a primeira ideia que a gente tem que ter é que Deus não criou as ofertas, tá? Ele apenas regulamentou, ele apenas mostrou aos homens como eles deveriam fazer sempre que desejassem ofertar para Deus. Se você vier comigo aqui no capítulo 4 de Gênesis, vamos lá, capítulo 4 de Gênesis a partir do versículo 2, tá? Onde diz ali: voltou a dar à luz, dessa vez a Abel. Tá falando de Caim e Abel aqui, os filhos de Adão e Eva, tá? Irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Eu vou manter aqui, tá? Onde diz que a iniciativa em fazer a primeira oferta, e é o primeiro registro de oferta que nós temos aqui na Bíblia, está em Gênesis 4. Ela foi de Caim e de Abel, tá? Então, está aqui, a partir do versículo 3, dizendo, que passado algum tempo, eles tomaram a iniciativa. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também, diz que ele trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então a iniciativa de providenciar uma oferta, de ofertar algo em retribuição, em atenção à bondade de Deus para com a vida deles, foi dos próprios Caim e Abel, tá bom? Então Deus não criou, ele apenas, passado algum tempo, regulamentou como deveria ser feito, como deveriam ser oferecidas, ali as ofertas que os homens quisessem entregar para ele. E a regulamentação, como eu falei, ela surge a partir do capítulo 1 aqui do livro de Levítico, num tempo onde o povo estava acampado ali, vivia como nômade, estava acampado no pé do Monte Sinai, muito próximo do momento em que Deus ele daria a Moisés os mandamentos, os 10 mandamentos. E ele também regulamentou as ofertas. Ele explicou para Moisés repassar ao povo, quem do povo quisesse ofertar, como deveria ser feito. Então ele diz ali, tendo chamado Moisés para fora da tenda do encontro, ele ordenou, verso 2: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas,
E aí ele vai regulamentar todas as ofertas ali que o povo estava acostumado, né, a entregar para ele. Então, para que não fosse feito de qualquer maneira, sem critério, né, e sem a devida forma, né, para que Deus recebesse, ele regulamenta aqui no livro de Levítico como as ofertas se processariam a partir dali, certo? Do poderoso ensino que estava contido ali na regulamentação das ofertas, a gente pode perceber que a primeira coisa é que as ofertas estavam divididas em 3 grandes categorias. Elas eram ofertas de consagração, expiação e comunhão. E, de uma maneira geral, todas as ofertas revelavam que havia uma maneira correta, uma atitude correta no relacionamento com Deus. Apesar de estarem divididas nessas 3 grandes categorias, na essência, a oferta ela revelava muito mais a atitude do ofertante do que propriamente a disposição em receber de Deus. Olha, observando as ofertas de consagração, elas eram ofertas destinadas a santificar o homem, disposto a se relacionar com Deus. Já as ofertas de expiação, elas tinham por objetivo pagar o preço pelo pecado do homem, substituir, por assim dizer, o preço, né, necessário para aplacar o peso do pecado, o custo que deveria ser pago pelo pecado no homem. As ofertas de comunhão, também chamadas de ofertas pacíficas, ofertas de manjares, elas se destinavam a reconciliar o homem com Deus e reestabelecer a comunhão entre eles, relação que havia sido corrompida, prejudicada quando o pecado entrou no homem. Interessante que, para quem pensa que apenas Jesus ensinava por meio de parábolas, observando aqui as ofertas a Deus, né, os sacrifícios de animais em oferta a Deus, a gente percebe que Deus falava por parábolas e com certeza ele passou esse legado para Jesus, porque as ofertas em Levítico, as ofertas levíticas ali, nada mais são do que ilustrações de Deus mostrando para o homem que as 3 grandes áreas da divisão das ofertas, consagração, expiação e comunhão, eram na verdade 3 áreas onde o homem havia caído permanentemente por causa do pecado, ou seja, consagração. Por conta do pecado, o homem ele já não era mais puro e santo, ele havia perdido essa propriedade. A expiação pela culpa e condenação, que eram 2 ofertas diferentes, ou seja, por conta do pecado ter entrado, o homem se tornou permanentemente culpado e condenado por causa do pecado. E a comunhão, por causa da entrada do pecado no homem, o homem permanentemente perdeu, ele se afastou da presença de Deus. Percebe? Esse era o papel das ofertas. Ele era substitutivo, ele era o pagamento, a retribuição necessária para suprir o homem nessas áreas onde ele havia decaído permanentemente por causa do pecado. Outro aspecto, pessoal, que salta aos nossos olhos, não há como a gente deixar de lembrar, observando as ofertas no livro de Levítico, é que os sacrifícios de animais, que eram seres vivos, mostravam às pessoas, aos ofertantes, que sempre onde houvia pecado, deveria haver uma vida sendo sacrificada, não é verdade? Você deve se lembrar bem da passagem que diz que o salário do pecado, ou seja, o pagamento pelo pecado, é a morte. Você se lembra? Você deve se lembrar como está em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Você já imaginou se para cada pessoa em pecado, se a regra fosse para cada pessoa que pecasse, o sacrifício não fosse de bichos, mas fossem de pessoas realmente? Se para cada pessoa em pecado fosse necessário sacrificar a vida da pessoa, nós não teríamos ninguém vivo, não é verdade? Pois é. É por isso que ele providenciou essa regra com os animais, para impactar realmente tanto o povo como os sacerdotes, mostrando que sempre que houvesse pecado, uma vida deveria ser ceifada. Eu até acredito que providencialmente, pessoal, os animais eles eram domésticos e criados em rebanho, porque tinha que ter uma produção muito grande. O número de animais
né, das chamadas vítimas pascais, os animais que iam ser imolados, era muito grande. Tamanho era, né, a quantidade dos pecados no meio do povo que os sacerdotes precisavam apresentar para tornar propício, né, para reconciliar o povo com Deus. Então, outra coisa, pessoal, por serem limitadas em sua natureza e também corrompidas, porque eram apresentadas por pessoas corrompidas e com pecados, as ofertas apontavam para a necessidade de uma oferta perfeita, capaz de substituir todas as anteriores. Ou seja, por fim, as ofertas revelavam a insuficiência do esforço do homem, na tentativa, é claro, de corrigir, né, aquelas 3 áreas que ele foi permanentemente caído por causa do pecado. E a necessidade do próprio Deus apresentar uma solução, uma oferta perfeita. E é assim que foi concebido o plano perfeito chamado Jesus, o Cristo. Vai comigo em Hebreus, no capítulo 7, dos versículos 26 e 28, e leia comigo o texto que diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Percebe, pessoal? Jesus Cristo, ele se materializa na forma da solução que Deus deu ao problema do homem na relação com Deus. Jesus surge como a oferta perfeita, ali como está na descrição do texto que lemos em Hebreus 7. Olha, uma curiosidade do cafezinho de hoje. Se você imaginava que os sacrifícios de animais em oferta a Deus, eles eram atos solenes, organizados, para uma pessoa por vez, na fila com senhas, em ambientes limpos e organizados, cheirosos, aí vai então, deixa eu te falar. Segundo o pesquisador Joaquim Jeremias, em sua obra Jerusalém nos Tempos de Jesus, o número de vítimas pascais, ou seja, de animais que eram mortos em sacrifícios a Deus, em uma Páscoa judaica celebrada ali durante o reinado de Agripa II, foi de aproximadamente 1.200.000 vítimas, animais mortos. Isso era algo tão grande, gente, era uma maçaroca de gente, uma grande multidão tão estarrecedora, e os sacrifícios eles deveriam ser feitos dentro do templo em Jerusalém, num altar separado para isso. E há relatos nessa mesma pesquisa de que em uma celebração da Páscoa entre 48 e 52 depois de Cristo, cerca de 30.000 homens foram esmagados pela multidão, enquanto aguardavam a sua vez para ofertar seus sacrifícios. Certinho, gente boa? Peço a você então que você curta, compartilhe e deixe aqui o seu comentário para a gente melhorar, aprimorar para vídeos futuros. Nosso desejo sempre é que a palavra ministre o seu coração, trazendo a transformação desejada para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso farol, que é o nosso Senhor Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe.